TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da primeira parte da reunião ordinária que começa logo mais às 6 da tarde. Mas nessa primeira parte, o vereador professor Alberto recebe o Departamento de Cidadania, Serviço de Apoio ao Imigrante e Refugiado, justamente para falar das ações desse órgão aqui na cidade de Campinas. Primeira parte da sessão dessa quarta-feira, e é com muita alegria que estamos acolhendo aqui nessa casa o diretor do Departamento de Cidadania da Secretaria Municipal, o Fábio Henrique Fedrizzi Custódio, e acompanhando o Fábio, o Gelson Américo, é também assessor do Departamento de Cidadania, e hoje especificamente para trazer as informações, as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Departamento de Cidadania, Serviço de Apoio ao Imigrante e Refugiado. Então, eu passo a palavra para o diretor do Departamento de Cidadania, o Fábio Henrique Custódio. Alô. Obrigado, professor. É com muita satisfação que estamos aqui hoje, eu, o Gelson, que somos parte de uma equipe, né, do departamento, com essa responsabilidade de estabelecer um serviço de apoio ao imigrante. Nós não temos ainda na estrutura da Secretaria de Cidadania e Assistência e da Prefeitura, no organograma, digamos assim, da Secretaria, ainda esse serviço estabelecido. Então, a gente atua, inclusive, no sentido de um projeto piloto e acompanhando também o crescimento ou não da demanda de imigrantes e refugiados na cidade de Campinas, para que a gente possa, muito em breve, junto com os nossos parceiros na Secretaria e superiores, avaliar a necessidade de um serviço que esteja estruturado do ponto de vista do organograma e tudo mais. Mas, independente disso, né, as ações do que nós chamamos Serviço de Apoio ao Migrante e ao Refugiado já são uma realidade. Agora, antes de falar um pouco mais com mais detalhes, né, de como funciona esse serviço, acho que seria importante colocar algumas rápidas premissas dessa questão. Até porque elas nos ajudam a refletir sobre o quadro atual da imigração e do refúgio no Brasil e em nossa cidade, e também de problemas, né, que têm sido bastante sentidos, perceptíveis, em crescimento, advindos dessa situação da imigração e do refúgio em nossa cidade. Uma primeira premissa, a título de informação, é que existem hoje, no mundo todo, cerca de 250 milhões de pessoas em situação de imigração ou refúgio. São 250 milhões de seres humanos saindo de um local e indo para outro. O Brasil contribui, né, nesse universo de 250 milhões de pessoas no mundo, com algo em torno de 5 milhões de brasileiros na situação de imigrantes. São 5 milhões, cerca de 5 milhões de brasileiros hoje fora do país. Os locais onde esses brasileiros estão são muito variados, né? Cerca de 93 países, para ser exato, 193 países hoje recebem brasileiros nessa situação de imigrantes. A gente tem países, os históricos, países que recebem brasileiros: Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Irlanda, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Guiana Francesa, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Austrália e muitos outros. Cito essa variedade, né, para que fique também precisado que não são apenas
países do chamado, da esfera desenvolvida, o antigo, como denominávamos até um tempo atrás, de primeiro mundo. A opção, né, de países ela é bastante diversificada. Desses 5 milhões, né, de brasileiros na situação de imigrantes, nós temos hoje algo em torno de 49% desse universo é da região sudeste, e majoritariamente aqui do estado de São Paulo. Depois vem a região sul com 17%, a região nordeste com 15%, a centro-oeste com 15%, a região norte com quase 7%. Paralelamente, nós temos um quadro hoje de imigrantes no Brasil na casa de cerca de 1.800.000 pessoas. Então, lembrando, como eu disse antes, nós temos hoje algo em torno de 5 milhões de brasileiros fora do país, na situação de imigrantes, e cerca de 1.800.000 imigrantes hoje no país. Então, esse dado é um dado interessante, né, para quebrar, muitas vezes, os discursos no campo da xenofobia que se constrói, dizendo que são ouvidos, né, a todo momento, né, porque esses imigrantes estão no Brasil, estão aqui para roubar nosso trabalho e por aí vai. Se a gente tivesse um processo mundial de cada cidadão no seu país de origem, nós teríamos, talvez, aqui um problema social muito grande no Brasil. Até porque esses números, sobretudo esses dos 5 milhões de brasileiros fora do Brasil, eles são números que se referem a cidadãos maiores, né, que foram registrados através de levantamentos feitos pelo Ministério das Relações Exteriores, mas eles podem estar bastante abaixo da realidade. Eles não incluem aqueles brasileiros em situação de ilegalidade em outros países e nem sequer também os filhos desses imigrantes em situação de ilegalidade nesses outros países. Talvez esse número de 5 milhões ainda é bastante pequeno em relação à realidade concreta do número de imigrantes brasileiros fora do país. Dos imigrantes que estão no Brasil, a gente tem hoje algo em torno de 1.200.000 imigrantes na situação de permanentes, 600.000 na situação de temporários, 45.000 na situação de provisórios, 4.850 na situação de refugiados e cerca de 50 asilados. Isso corresponde a 0,9% dessa população mundial de imigrantes. Então, o Brasil ele contribui com um percentual que pode ser considerado pequeno em relação a muitos outros países, inclusive países que têm um potencial territorial, uma dimensão territorial e populacional bastante menor do que o Brasil. Das nacionalidades, né, de imigrantes que hoje são computados nesse diagnóstico, que é também do Ministério das Relações Exteriores, nós temos hoje 270.000 portugueses, cerca, né? 90.000 japoneses, 70.000 italianos, 60.000 espanhóis, 50.000 bolivianos, 40.000 argentinos e cerca de 45.000 haitianos. Só para um comparativo dos haitianos, hoje os Estados Unidos tem algo em torno de 1 milhão de haitianos vivendo nos Estados Unidos. A República Dominicana, que é um país na ilha, né, onde está o Haiti, vizinho, portanto, territorial de fronteira com o Haiti, tem hoje em torno de 800.000 haitianos vivendo na República Dominicana. Esses números, eles são números, portanto, da imigração no Brasil, que nos colocam numa situação de um número relativamente bastante pequeno em comparação com outros países do mundo. O que não significa que, por serem números pequenos, os problemas sejam pequenos, porque, obviamente, a nossa capacidade, do ponto de vista econômico, social, ela poderia ser muito mais interessante na recepção de imigrantes e refugiados, mas não é o que atualmente tem ocorrido. No caso, especificamente de haitianos, eu vou me concentrar um pouco mais, porque é a imigração maior hoje residente na cidade de Campinas, a imigração, digamos, não estabilizada hoje na cidade de Campinas, ainda não estabilizada. Nós temos no país hoje cerca de, como eu falei, de 45.000 haitianos. O governo federal vai conceder 43.781
certificados de residência permanente aos haitianos que solicitaram esse certificado entre janeiro de 2011 e julho de 2015, o que, então, tenderia a regularizar a situação da maior parte dos haitianos hoje residentes no país, mas não de todos, inclusive de uma parcela significativa que está aqui em Campinas, que não entrou nesse período, não fez a solicitação da regularização nesse período e que estaria, então, ficará, então, em situação irregular a partir do término do prazo que vai ocorrer agora no segundo semestre. A nossa estimativa em Campinas é que haja hoje em torno de 1.000 a 1.300 cidadãos, indivíduos haitianos vivendo na cidade. Esse número ele pode ser um pouco maior se considerarmos a realidade da região metropolitana e a utilização dos serviços públicos feitos também por haitianos que vivem em Paulínia, em Sumaré, em Hortolândia, que buscam aqui em Campinas também vagas de emprego, moradia, serviços públicos de uma forma geral. Talvez esse número, contando com a região metropolitana, possa chegar aí por volta de 1.500 indivíduos. Nós temos de acréscimo ao universo de haitianos algo em torno de uma centena, esses números são todos aproximados, uma centena de africanos. Esse é o contingente hoje crescente, porque a imigração haitiana hoje ela é considerada, se falando de Brasil, como uma imigração estabilizada. Existem haitianos entrando e haitianos saindo para várias partes do mundo e alguns voltando para o próprio Haiti. Mas é uma imigração que consideramos estabilizada, porém ela não é estabilizada na região de Campinas, porque nós temos recebido muitos imigrantes haitianos de outras regiões do país, sobretudo do sul do país e um pouco também da cidade de São Paulo. Então, aqui em Campinas tem entrado ainda mais haitianos do que saído. Mas como a situação é de estabilização, ou situação estabilizada nesse momento no país, a tendência é que isso também ocorra aqui na cidade e região de Campinas. Mas nós temos hoje uma linha ascendente para a imigração africana, com uma entrada significativa de africanos, sobretudo de Angola e outros países de língua portuguesa, e da imigração vinda do Oriente Médio, aqui sobretudo de refugiados religiosos. Eu não estou falando de sírios, que não ocorreu, não se comprovou até agora a expectativa da entrada em grande número de sírios, famílias sírias, o que pode, na verdade, ocorrer a qualquer momento, porque a situação da Síria ainda é de alta instabilidade e contingentes muito grandes, milhares de pessoas ainda aguardam na Europa, na Grécia, na Turquia, pela possibilidade de entrar no continente europeu. E há sempre a expectativa de que aqueles que não, de fato, que não entrem no continente europeu, dirijam-se para outros países, e o Brasil é uma porta de entrada, uma vez que existe uma comunidade não grande, mas uma comunidade estabelecida. O Brasil é signatário dos acordos internacionais para recepção de refugiados, e existe uma cultura conhecida no resto do mundo de que no Brasil existe condições melhores do ponto de vista da expressão da sua religiosidade, dos aspectos políticos, enfim. As questões de ordem econômica e de ordem política, crises econômicas, crises políticas, elas acabam influenciando pouco nessa relação do refúgio. Ela tem um peso maior em relação aos imigrantes, uma vez que esses saem do seu país por falta de trabalho, de emprego, sobretudo, de salário, de condições dignas de vida, e vão buscar países onde isso possa ocorrer. Se eles têm a informação de que a situação é difícil naquele país que pretendiam ir, que é o que ocorre hoje em relação aos haitianos e o Brasil, eles podem mudar de opção. No caso dos refugiados, as opções muitas vezes não existem, sobretudo quando essas pessoas correm risco iminente, suas vidas estão colocadas em situação de bastante perigo. É o caso, por exemplo, de cristãos no Oriente Médio que são vítimas de ataque
de organizações religiosas islâmicas e grupos políticos que atuam naquela área, ou até de ações da população como um todo, que acabam não sendo coibidas pelos poderes públicos, como é o caso do Paquistão, em que existe um crescimento muito grande da opressão aos cristãos paquistaneses, e o governo paquistanês, apesar de reconhecer essa situação, não tem conseguido impedir que os ataques aos cristãos se confirmem, né, e tem sido bastante comum, a gente acompanha nos noticiários, o número de cristãos assassinados, de igrejas que são invadidas, enfim, esse é um processo todo que não coloca para esses refugiados, né, para esses paquistaneses em fuga, a opção, muitas vezes, de escolher o local. Mas é a primeira possibilidade, a primeira porta que se abre, é a porta que vai ser acessada por essas populações. As motivações gerais do processo da imigração, então não falando da questão do refúgio, mas da imigração, e do atrativo que muitas vezes países como o Brasil oferecem, é o declínio da taxa populacional, que numa conjuntura de crescimento econômico acaba sendo atrativa para ambos os lados. É isso que o Brasil viveu até meados do ano passado. É isso que alguns países do mundo vivem, é o caso da Alemanha. A Alemanha é hoje o único país europeu em condição real de receber imigrantes e refugiados, porque é o único país que tem interesse também, tendo em vista o declínio populacional e a abertura de vagas que não são mais vagas bem aceitas pela própria população alemã. Sem desmerecer o quanto a Alemanha tem contribuído para tentar solucionar o problema hoje, que é extremamente grave na Europa e no resto do mundo todo. Mas há uma perspectiva de mercado que ainda na Alemanha é favorável, que não ocorre em outros países, como Inglaterra, Espanha, Portugal, em que também o imigrante não tem o trabalho como algo líquido e certo, da mesma forma dos imigrantes que vêm para o Brasil, né? A busca pelo trabalho é uma busca que se faz em competição com os cidadãos desses países, aí incluindo o Brasil, em situação muitas vezes precária para esses, ou quase sempre precária para esses imigrantes, refugiados, uma vez que já de cara não dominam o idioma, não dominam a cultura, e ficam, então, muito mais dependentes do apoio do poder público e da sociedade civil organizada. Outra questão que foi um elemento de chamariz, de interesse, também foram as questões, a presença das empresas brasileiras em vários países do mundo, que ajudou a construir uma cultura, uma ideia, algumas vezes na base da ilusão, de que a situação no Brasil poderia ser melhor do que encontraram, mesmo no período dito de crescimento de meses atrás ou anos atrás. Digamos assim, o Brasil passou a ser conhecido, né, nos locais, em vários países do mundo, na África, no próprio Haiti. No Haiti é muito presente a questão da Missão Paz, né, a presença do Exército Brasileiro no Haiti, como elemento de valorização, né, do Brasil para essas populações todas, o que criou muitas vezes muitas ilusões, né? Problemas advindos com esse fluxo migratório que nós enfrentamos, não é o termo correto, mas que nós reconhecemos hoje no Brasil, em particular aqui em Campinas, né, são são de grande monta, com certeza, e de muitas especificidades. A gente tem o crescente aumento da xenofobia, que é algo que o poder público precisa tratar junto com a sociedade civil. Então, como eu já falei, repetindo um pouco, ideias como imigrantes trazem doenças, roubam nossos empregos, ameaçam a identidade nacional, é algo que tende a crescer. Isso é um processo mundial. Em alguns países tem crescido muito, em outros nem tanto. Por incrível que pareça, não é a Alemanha que mais
recebe hoje imigrantes e refugiados, onde mais tem crescido a xenofobia, tem sido na França, tem sido na Espanha, mesmo em Portugal, na Grécia. Problemas da precarização das condições de vida, que então vem agravar situações já dadas no país e na nossa cidade. Falta de emprego, de moradia, de comida, de dinheiro, de idioma. E aumento do tráfico de pessoas. Isso se dá no trajeto, na chegada, onde muita gente ganha dinheiro em cima desse processo de entrada no país. Esse elemento do tráfico de pessoas tem diminuiu enormemente em relação a haitianos, mas já foi muito sério. Hoje diminuiu bastante, mas ainda presente com outros grupos de outras nações. E a questão da prostituição, que é hoje talvez um dos pontos mais problemáticos que temos avaliado, acompanhado e tratado, sobretudo nessa região entre Campinas e São Paulo. Essa situação toda exige esforços do poder público para atender essas necessidades básicas que eu falei. Mas esses esforços eles têm que se dar nas 3 esferas de poder e têm que ser compartilhados também, devem ser compartilhados com o poder, com a sociedade civil. Hoje, infelizmente, o que nós temos vivido nesse período todo da ampliação do fluxo migratório é que o governo federal entrou com um discurso de abertura do país, da recepção do país desses contingentes migratórios e de refugiados, mas muito pouco além disso. A demanda realmente sobrou para os municípios, tem sobrado para os municípios. E existem questões que os municípios não dão conta. Obviamente, os municípios têm que atender a população de imigrantes e refugiados no Sistema Único de Saúde, como atende todos os outros cidadãos. Crianças, adultos, refugiados, imigrantes têm o direito de estudar e têm que ser atendidos na rede pública, municipal, estadual de educação, da mesma forma do que todos os outros cidadãos. Então, tudo isso cabe ao poder público. Se o poder público tem dificuldades na área da saúde, na área da educação, vai passar a ter um pouco mais com o crescimento desse contingente. Mas não é nada mais do que a obrigação que cabe ao poder público, municipal ou estadual. Porém, tem questões que não estão colocadas plenamente para que os municípios solucionem o problema. A questão da moradia, por exemplo, a questão do emprego, por exemplo. Outras questões são questões nossas, questões que temos que tratar, mas também não fazemos isso sozinho, não fazemos isso sem governo estadual, sem governo federal e sem a sociedade civil, como, por exemplo, os processos de inclusão sociocultural. Quando a gente fala como combater a xenofobia, a gente está falando de mecanismos de inserção dessas populações na cultura brasileira, sem medo de que o que essas populações vão trazer vão, de uma forma ou outra, gerar alterações na nossa... Como as preocupações, muitas vezes, chegam às nossas identidades nacionais. Na verdade, a nossa identidade nacional, ela vem sendo construída, há 500 anos, a partir da colaboração de todos os povos que ajudaram e ajudam a construir esse Brasil. Então, obviamente, imigrantes e refugiados vão colaborar com isso, mas nós não teremos uma alteração da nossa identidade cultural de forma tão abrupta por conta da existência de alguns milhares de imigrantes aqui no nosso país. Talvez alguns países europeus possam ficar um pouco mais preocupados, sobretudo com a questão religiosa, do contingente, de grande contingente de islâmicos em países que são tradicionalmente, culturalmente cristãos. Talvez, eu não vou aqui entrar na seara dos outros, alguns países europeus possam até se preocupar com isso. Essa está longe de ser uma preocupação que nós, brasileiros, deveríamos ter, dado ao contingente de imigrantes muito pequeno em relação à nossa população. Mas eu não tenho dúvida que os imigrantes e os refugiados podem contribuir muito para elementos de qualificação da nossa construção cultural. Aí essa questão da inclusão sociocultural já é uma das ações do nosso departamento e do nosso serviço de apoio ao imigrante.
Uma série de ações são construídas, e como eu falei antes, nós desenvolvemos hoje um projeto piloto. Precisamos muito ouvir, conhecer outras experiências, ouvir pessoas interessadas, grupos interessados. Aqui mesmo nessa casa existem grupos de estudos para tratar a questão do imigrante. Isso é fundamental, esse processo todo é fundamental. Nós estamos muito longe e nem queremos e nem seremos donos da verdade na questão dos imigrantes. Nós temos aprendido junto com outras cidades, temos até nos surpreendido o quanto nós temos, muitas vezes, aprendido mais do que cidades que têm um histórico de imigração muito mais antigo. Caso de São Paulo, que é um referencial para todo o Brasil, porque São Paulo tem mais de 100 anos no trato com a imigração, ininterrupta. São Paulo recebeu imigrantes durante todo o século XX. Nós recebemos o contingente migratório europeu e japonês, sobretudo no século XIX, começo do século XX, e depois nós passamos um período muito grande sem ter que tratar dessa questão. Não é o que ocorreu com São Paulo. São Paulo tem hoje algo em torno de 200 entidades que atuam no apoio ao imigrante, de religiosas, das mais diferentes religiões, não religiosas. São Paulo tem hoje algo em torno de 150 associações de imigrantes que organizam a sua própria comunidade. Isso tudo é algo que faz com que São Paulo seja mesmo um espaço territorial que pode ensinar muito para o restante do país. Mas muitas vezes a gente se depara com problemas que temos aqui, que são os mesmos que São Paulo tem, que ainda não conseguiu resolver. Porque, como eu falei antes, existem questões que não existe forma de serem resolvidas pelos municípios, sem que o governo federal tenha realmente uma política nacional debatida, discutida, aprovada, reconhecida como válida para abrigamento de imigrantes, para a recepção adequada de imigrantes e refugiados, além do discurso. A própria lei do estrangeiro ainda está parada no Congresso Nacional, sem previsão de vir à votação. Então, existem problemas que estão acima da nossa capacidade. Uma outra área de atuação do nosso departamento, do nosso serviço de apoio ao migrante, é a área de cursos. Essa área de cursos, ela tem como ponto principal a questão do idioma. Aqui nós avançamos significativamente e comparativamente a outros municípios. Nós temos hoje cerca de 200 imigrantes fazendo, através da FUMEC, aulas de português. Não são aulas de idiomas. Muitos nos criticam porque não são aulas de idiomas. Ocorre que nós não temos condição hoje, do ponto de vista da legislação municipal, de fazer contratações diretas de professores de idiomas. Mas nós encontramos uma alternativa a partir de um empenho muito grande da FUMEC, de seus profissionais, de darem aulas de português para imigrantes. Concretamente está funcionando. Poderia não funcionar, mas concretamente está funcionando para uma parcela, até hoje, majoritária dos imigrantes que nós já tivemos a experiência de tê-los em sala de aula no ano passado e já nesse início do ano. Ainda não sabemos se vai funcionar para os grupos de imigrantes do Oriente Médio. Nós estamos agora fazendo avaliação prática com esses alunos dentro da sala de aula, mas para os haitianos, para os africanos e outros grupos, funcionou, está funcionando e nós vamos continuar nessa toada, embora nós estamos iniciando uma ação que é na base, nesse início do voluntariado, e aí vai ser divulgado posteriormente, e de parceria com escolas de idiomas, esse não vou muito adiante porque isso ainda vai ser informado, que poderá colocar mais uma alternativa para esses imigrantes. Mas eu não posso deixar de dizer que o esforço dos professores, das professoras da FUMEC, tem sido de grande valia nesse momento. Outras possibilidades de cursos profissionalizantes têm sido construídos todos em parceria com entidades que atuam na cidade. Aqui eu já citei, e vou só reforçar, que a construção de parcerias com a sociedade civil para o enfrentamento da questão
é fundamental e nós temos investido muito nos contatos possíveis nesse momento. As questões de educação envolvem não só a questão do idioma, mas a questão também da inserção de crianças, jovens, imigrantes na rede pública de ensino, seja municipal ou estadual. O nosso serviço é o serviço de encaminhamento, orientação e encaminhamento. Questões ligadas também à revalidação de diplomas e tudo mais. Nosso trabalho é de orientação e encaminhamento junto às universidades públicas. Além também do combate à xenofobia, ao preconceito dentro desse espaço escolar. A gente tem tido já algumas situações, né, que exigem um esforço maior nesse sentido. As questões do trabalho é uma intermediação junto à Secretaria de Trabalho e Renda. É a Secretaria de Trabalho e Renda que tem a obrigatoriedade legal, né, de trabalhar essa questão, né, da oferta de vagas, da coleta, da organização e da oferta de vagas. Mas nós temos com a nossa equipe, apesar de diminuta, buscado também colaborar com a Secretaria de Trabalho e Renda, que hoje enfrenta um problema muito grande, né? Até metade do ano passado, existiam vagas disponíveis para serem oferecidas e falta de trabalhadores para muitas dessas vagas. Não é o caso atual. Hoje as filas lá no CEPAT são enormes. Então, o imigrante, sem falar o português, com os elementos também muitas vezes de preconceito que são presentes, acabam tendo bastante desvantagem na disputa pelo trabalho. Embora eles não tenham desvantagem na disputa em relação àqueles que querem explorar o trabalho dos imigrantes. Esse é um outro problema que nós enfrentamos na área jurídica e de documentação e de acompanhamento desses imigrantes que possam estar trabalhando. Infelizmente, o número de casos de exploração dos trabalhadores tem crescido bastante. Algumas vezes, os empreendedores, os empregadores, são também imigrantes de outras nacionalidades. Esse é um processo bastante comum já em várias partes do Brasil. A gente tem visto em São Paulo, e sai sempre os noticiários, bolivianos que são explorados pelos próprios bolivianos ou por coreanos, e, enfim, outros imigrantes. Infelizmente, isso chegou em Campinas também. Questões ligadas à falta de equipamentos de proteção, a condições básicas para o trabalho, a falta de orientação, a falta de cuidados que se tem para uma parcela da população, para um grupo da população já fragilizado naturalmente, tem sido um ponto bastante sério e de grande preocupação que tem com que o Departamento de Cidadania e o Serviço de Apoio ao Imigrante esteja fortalecendo bastante os vínculos com o Ministério do Trabalho, as delegacias do trabalho, os sindicatos, onde a maior parte deles tem atuado e que têm sido bastante parceiros nessas questões, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União. Então, casos coletivos, né, que possam indicar trabalho escravo, por exemplo, são casos tratados pela Defensoria Pública da União. Os casos individualizados, se não tiver amparo via sindicato, via adequado, né, via Delegacia do Trabalho, a gente tem o apoio também da Defensoria Pública do Estado, e o nosso trabalho é um trabalho de orientação, intermediação. Estamos tentando construir um trabalho em que nós possamos, antes da contratação ser feita, poder se construir junto a empregadores e empregados, né, um processo de diálogo e de capacitação, como ocorre ainda, não pela Prefeitura de São Paulo, mas um serviço que é exemplar também na cidade de São Paulo, que é a Missão Paz, ligada aos padres, à Ordem dos Padres Escalabrinianos, que há 100 anos desenvolve ações com imigrantes e refugiados. A questão que se coloca tanto para nós quanto para eles é que as vagas reduziram muito, né? Até metade do ano passado, na cidade de São Paulo, semanalmente existia um número que beirava a 100 empregos sendo oferecidos semanalmente para imigrantes que passavam por esse processo de capacitação e empregadores que também tinham que passar pela capacitação.
esse número foi reduzido para algo em torno de 10, e ainda assim considerado até grande, dado ao tamanho da crise que está dada. Essa área nossa, essa frente nossa de jurídica e de documentação, ela cuida também das questões ligadas à documentação de imigrantes, ela vai tanto desde as solicitações, do reconhecimento do refúgio, da documentação, de tentar agilizar esses processos de documentação, porque sem isso também fica mais difícil ainda o processo do emprego, mas também nas questões ligadas às taxas, que tendem a ser bastante altas para uma população, né, que não tem dinheiro nenhum, que na maior parte das vezes chega em nossa cidade sem nenhum trocado no bolso, né, necessitando totalmente da ação do poder público e da colaboração da sociedade civil organizada. Além da taxa inicial, que já é alta, o não cumprimento do prazo impõe acréscimos nesses valores que tornam as taxas absolutamente impagáveis, né? Nós temos um universo já relativamente grande de imigrantes hoje na cidade com valores acima de R$1.000, R$2.000, e esse é um outro trabalho que desenvolvemos, né, junto não só à Polícia Federal, ao Governo Federal, mas aí também é onde entra a Defensoria Pública da União, que com base nas justificativas que nós fazemos, na avaliação socioeconômica desses imigrantes refugiados, comprovando a incapacidade de pagamento dessas taxas, são buscados os meios, né, para que essas taxas possam ser abonadas. As questões de saúde e as questões de assistência social e segurança alimentar são questões que precisam ser tratadas no âmbito dos serviços básicos de saúde e de assistência social. Não é impensável, na verdade, não trabalhamos com essa lógica de serviços básicos de saúde, de assistência social, segurança alimentar, construídos especificamente para essa população. Na verdade, esse trabalho desenvolvido pelo departamento é um trabalho muito mais interno, é o trabalho de organização dessas áreas, de colaboração com essas áreas, para que essas áreas cumpram a sua função constitucional, que é atender a todo cidadão, não importa a origem dele, mas que vai ter dificuldade muitas vezes, quando não conhece, não entende o que esse usuário do sistema de saúde, por exemplo, está dizendo, como ele está expressando, por exemplo, na saúde, a dor que está sentindo. Então, o nosso trabalho é um trabalho de acompanhamento, de orientação do imigrante, para que busque os serviços de saúde, mas também desses serviços básicos de saúde e de assistência social, para que eles se qualifiquem melhor para o atendimento a esse público. Bom, concluindo, né, eu diria que essas ações são ações que vão sendo acrescidas de valores na medida que vão sendo praticadas. Nenhum de nós se formou para o atendimento e para essa ação que estamos fazendo. Nós se formou previamente. Nós estamos aprendendo a fazer isso agora, na prática, e temos contado, felizmente, aqui em Campinas, com o apoio de muitas organizações, mas é necessário mais apoio, é necessário mais participação, mais colaboração. Por isso, vereador, agradecemos muito, eu, o Gelson, né, que compõe junto com mais pessoas da nossa equipe, agradecemos muito essa possibilidade, porque, como eu disse inicialmente, o poder público municipal sozinho não dá conta do problema, não dá conta de uma situação, de uma leitura hoje que é de crescimento do fluxo imigratório. Não parece que ele crescerá em curto espaço de tempo, num volume que vinha até o ano passado, mas não há nenhum elemento que nos diga que ele não continuará crescendo. Toda a leitura, as leituras feitas, no país todo, inclusive, é que o fluxo continuará crescendo, e essa região é uma região que, por todos os elementos óbvios, é uma região atrativa para qualquer grupo imigrante que busca melhores condições de vida, mesmo que a gente saiba aqui que essas condições elas não estão dadas plenamente. Para isso, a participação da sociedade civil, vereador, é fundamental. Nós estamos lá na Avenida Francisco Glicério, número 1269,
onde fica o quarto andar, onde fica o Departamento de Cidadania, estamos ali abertos para tratar, para conversar com todos aqueles interessados em colaborar de alguma forma com essa questão do imigrante. Agora também, na abertura da plataforma, no Transforma Campinas, né, na plataforma do voluntariado, nós vamos começar a inserir também ações voltadas para esse público. E uma primeira ação, né, que se enquadra dentro da questão da inclusão social e da superação de estigmas e preconceitos, é justamente com um grupo de haitianos que vai ser desenvolvida agora no próximo dia 15 de maio, então sem ser esse domingo, no outro domingo, das 12 às 21 horas, na Estação Cultura, que é uma ação que chamamos de Campinas de Todos os Povos. Essa ação vai ser com a comunidade haitiana, em comemoração, inclusive, ao Dia da Bandeira do Haiti, que é uma comemoração mais importante, oficial mais importante do Haiti, em que nós pretendemos reunir a comunidade haitiana, mas, sobretudo, os demais brasileiros que vivem na cidade de Campinas estão sendo chamados para essa atividade. Muitos serviços vão ser desenvolvidos lá, mas a questão principal dessa atividade é poder aproximar os públicos. A gente tem certeza absoluta que o conhecimento do outro é a condição básica para a superação também dos preconceitos, das ações de xenofobia, das percepções de xenofobia que nós temos visto de forma crescente na nossa cidade e no país. Então, estão todos convidados para esse evento no dia 15 de maio, lá na Estação Cultura. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço a participação aqui do Fábio Henrique Custódio, que é o diretor do Departamento de Cidadania. Eu acho muito importante esse trabalho. Uma cidade como Campinas tem que ter esses departamentos para acolher os imigrantes. E outra coisa que eu acho bastante relevante nessa nossa discussão, há alguns meses atrás, essa casa aprovou uma comissão especial de estudos, presidida pelo nobre vereador Pedro Tourinho, que também tem se empenhado em estudar as condições, acompanhar os imigrantes que têm chegado na cidade de Campinas. Então, eu quero agradecer aqui o Fábio Custódio, diretor do Departamento de Cidadania, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, na pessoa da secretária Janice, que nos dá a oportunidade de conhecermos um pouquinho sobre as ações que a municipalidade tem feito para acolher os imigrantes, e isso é muito importante que todo cidadão de Campinas tenha essa postura humana, humanística, de acolher todo ser humano que vem em busca, obviamente, de um lar, né? O Fábio falou aqui para nós da luta daqueles que, além dos que vêm atrás de emprego, tem também aqueles que vêm com sérios traumas psicológicos devido às perseguições, não só religiosas, mas às vezes perseguições de vários tipos de perseguições, né? Então, é muito importante que a população esteja atenta e seja acolhedora dessa população. Então, quero agradecer aqui, Fábio, a sua participação, bastante relevante, bastante importante, bastante esclarecedora, e o Gelson Américo, que é o assessor do Departamento de Cidadania. Eu tenho tido várias informações, Fábio, através do Gelson. Sempre que o Gelson encontra, ele compartilha do trabalho de vocês, e nós queremos manifestar aqui, então, o nosso apoio a esse trabalho, conta com o nosso apoio, o apoio dessa casa. E eu quero também agradecer o professor Lino Poderoso e a sua esposa Ângela, que estão aqui também acompanhando, também o seu Jurandir do Itajaí, que esteve desde o início aqui nos acompanhando, ele que é um líder comunitário e acompanhou todo esse trabalho, e também o pastor Eduardo Guimarães, que esteve aqui uma boa parte da exposição da palestra, um líder de jovens, e está aí a oportunidade de você participar desse evento cultural Campinas de Todos os Povos, no próximo dia 15, lá na Estação Cultura, das 12 às 21 horas. Também a sua presença lá mostra a sua solidariedade a todo imigrante que vem buscar
um acolhimento na nossa cidade. Eu quero agradecer a todos e encerro desejando uma boa noite a todos. Obrigado. Encerrada essa primeira parte da reunião ordinária, que começa logo mais às 6 da tarde, nós tivemos aqui numa iniciativa do vereador professor Alberto, ele que trouxe o Fábio Custódio, diretor do Departamento de Cidadania, Apoio ao Imigrante e Refugiados, que falou aí sobre as ações que ele está desenvolvendo nesse departamento. Há 6 meses, né, que a demanda de imigrantes aumentou aqui na cidade de Campinas e aí os municípios foram obrigados então a ter um esquema, um programa para atender todas as necessidades desses imigrantes e refugiados. Nós informamos que a entrevista com o vereador professor Alberto e também com o Fábio, nós vamos mostrar numa outra oportunidade, numa matéria que nós vamos fazer, um resumo dessa primeira parte. Você continua com a nossa programação, a programação da TV Câmara Campinas, e acompanhe ao vivo, logo mais às 6 horas da tarde, a 27ª reunião ordinária, onde os vereadores vão aprovar, ou melhor, vão analisar 8 projetos de lei. Até lá. TV Câmara Campinas.